Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bora Transformar, o nosso bate-papo aqui com um especialista, sempre abordando temas relacionados ao estilo de vida saudável e à atividade física. Muito obrigado por você estar aqui conosco nesse vídeo. Então, deixa o seu like, aproveita, dá um joinha lá para a gente, ativa as notificações para receber todo o nosso conteúdo semanal e inscreva-se no canal. Acompanhe também o @Transpire e Transforme nas demais redes sociais e nos nossos outros canais de divulgação de conteúdo que estão lá no Instagram, lá no Facebook também. Tá bom? Deixa para a gente aqui também nos comentários, fala nos comentários qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, algo que a gente possa bater um papo, conversar, trocar ideias. É um ambiente para isso, são os comentários, e eu também gostaria de ver a participação da galera que está assistindo esse vídeo, tá bom? Bom, hoje no Bora Transformar, nós vamos falar com o meu amigo, Dr. Rodrigo Gibin Jaldin. Ele é especialista em cirurgia vascular e endovascular, tem doutorado em bases gerais da cirurgia, tem pós-graduações em medicina do esporte e do exercício, ciência do treinamento de força, fisiologia clínica do exercício e nutrição avançada. Então, nosso papo, ele vai ser um pouco sobre a saúde vascular, treinamento, e falaremos um pouco também sobre a saúde hormonal, um assunto super atual e que também levanta sempre muita dúvida. Então, aproveita, fica com a gente até o final. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas o bate-papo é muito bom, o conteúdo é muito rico e relevante em informação. A gente foi puxando um fio do outro aí, o assunto acabou fluindo de maneira muito natural e eu espero que você aproveite. Compartilha também o nosso conteúdo desse vídeo e dos outros vídeos da nossa playlist aqui no canal. Tem as histórias de transformação, 10 histórias sensacionais. Tem o Papo de Cardiologista, onde eu falo sobre assuntos, temas gerais da cardiologia. Então tem bastante conteúdo para você assistir e também divulgar para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você gosta, tá bom? Muito obrigado novamente por estar conosco e vamos lá para o Bora Transformar. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com meu amigo Rodrigo Gibin. Rodrigo é cirurgião vascular, endovascular, especialista em medicina do esporte e do exercício, com pós-graduação na parte nutricional, fisiologia do exercício, exercício resistido, um currículo extenso aí do Rodrigo, que deixa ele muito habilitado, muito capacitado para falar um pouquinho daquilo que a gente quer falar hoje, sobre saúde vascular e um pouco sobre saúde hormonal também, relacionando isso com a atividade física. Então, Rodrigo, valeu, obrigado por encaixar esse papo dentro da tua agenda cheia aí. É um prazer receber você para essa conversa aí. Fábio, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar aqui com você. Eu acho que a gente, dentro das nossas áreas, encontramos aí a real importância do exercício físico como papel modificador, né? Modificador do estilo de vida, da qualidade de vida, enfim, realmente usufruímos de todas as benesses aí do exercício físico como efeito transformador. Então, esse canal, né, essa via de informação que você criou é muito bacana, muito válida, trazer conteúdos, né, de acesso ao público leigo, ao público especialista, enfim, essa oportunidade de discutir exercício físico e saúde é muito bacana, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Beleza, legal. Então, vamos lá, né? Gibi, eu ia te perguntar, então, para a gente poder começar o nosso papo e começar aí pela base da tua formação, que é a cirurgia vascular. Eu sei que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular tem várias iniciativas excelentes sobre o Dia da Saúde Vascular, prevenção, conscientização e informação também. Então, define para a gente um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o que é a saúde vascular em si. Eu acho que isso é um ponto bem interessante da gente trazer, né? Então, embora tenha se popularizado mais essa ideia do check-up vascular, né? Dessa informação maior das doenças vasculares, fora do bloco de doenças cardiovasculares, né? Que são Sim.
popularizadas aí em termos midiáticos, né? Sim. É bastante válido, mas eu acho que ainda causa um aspecto confusional bastante interessante, né? Põe tudo no pacotão de doença vascular, né? E até para profissional da área da saúde, não médico, às vezes não está muito claro essa diferenciação, né? Esse bloco aí da doença com componente arterial e da doença com componente venoso, né? Ok. Mas eu acho que como alerta, essas iniciativas são muito válidas, quer dizer, existe um grupo de doenças a que os pacientes estão submetidos a risco cada vez maior com o estilo de vida que nós temos atualmente na nossa sociedade, né? Extremamente nos expondo Ixi, a um estilo de vida mais. Desculpa, te interrompi. não, cortou um pouquinho o áudio, deu uma picotada no seu áudio. Ah, tá. Ah, tá. Agora Deixa eu voltou. arrumar aqui. Então, um estilo de vida mais sedentário, alimentos mais ultraprocessados, né, industrializados, enfim, uma sociedade de facilidades, né, pela internet, pelo WhatsApp, né, que estimula nosso hábito mais estacionário, digamos assim. Então, a Sim. não iniciativa ao exercício físico ela é extremamente complexa pelas facilidades que a tecnologia nos trouxe, né? E isso, obviamente, vai onerando um custo em termos de sobrecarga cardiovascular, né? Eu Sim. gosto de separar bastante assim a questão em termos de doença venosa e doença arterial, porque as manifestações são diferentes, né? E elas não têm essa associação direta, né? Então, muita gente faz essa associação assim, mas minha mãe tem varizes, eu vou ter problema de amputar a perna, ou eu vou ter problema, né, de ter infarto, de ter alguma outra doença Aham. cardiovascular. Então, eu gosto bem de dividir, né, que as doenças arteriais, elas vão lá para o lado do que a gente tem acesso, né, para o bloco de doenças cardiovasculares, e as doenças venosas, elas são um pouquinho diferentes, são doenças mais de sobrecarga, são doenças mais com característica trombótica, mas, de uma forma geral, todas se beneficiam da intervenção exercício físico, dieta saudável, né? Para regularizar, de uma maneira geral, os fatores não só de risco para doença cardiovascular, como já, né, nós já temos acesso, dislipidemia, tabagismo, enfim, com melhor controle da pressão arterial, né? Assim como também aliviar os fatores de sobrecarga no caso da doença venosa, né? Então, controle do peso corporal, Tá. né? Facilidade da contração muscular para estimular o retorno venoso. Então, são abordagens diferentes, focos diferentes, grupos de doenças e manifestações diferentes, mas que toda iniciativa de alerta, né, vinculando hábitos saudáveis com a prevenção da doença vascular é extremamente válido, né? Tá. Então, são os sintomas, ou melhor, as causas são mais ou menos parecidas, embora haja efeitos distintos no sistema arterial e no sistema venoso, como você colocou. Quais seriam, então, mais ou menos os sintomas? Eu acho que as causas a gente já tá claro, né? Mas quais seriam mais ou menos os sintomas se a gente fosse permanecer nessa divisão de uma doença vascular arterial de uma doença vascular venosa? Perfeito. Então, como manifestação vascular periférica, né, tanto da doença arterial quanto da doença venosa, o predomínio dos sintomas são nos membros inferiores. Então, a dor nos membros inferiores é uma característica bastante significativa, né? Mas essa característica de dor já diferencia esse grupo de doenças de uma maneira preponderante, né? Então, a dor de característica arterial geralmente a gente vai chamar aí da isquemia funcional, né? Ou seja, o sujeito tem a dor provocada pelo ato de trabalho muscular, né? Pela contração muscular. Então ele anda, né? E depois de um tempo andando, que pode ser encurtado ou mais longo, de acordo com a gravidade da manifestação da doença, né? Ele vai ter um sintoma de dor. A doença venosa é uma dor mais de acúmulo, né? Como eu disse, é uma doença mais de sobrecarga. Então, é aquela dor que vem piorando com o passar do dia, uma característica mais de fim de tarde, mais de hiperuso, né? E também relacionada com, não diretamente com a movimentação, mas mais com uma posição única preferencial. Então, ou só sentado, ou só dirigindo, ou só em pé.
né? E frequentemente na doença venosa associada ao inchaço, né? Então, a característica principal do componente arterial seria ter o desencadeamento de dor com a caminhada, né, com o exercício físico, e aí um período de pausa após essa caminhada, tem uma recuperação dessa musculatura, e aí o sujeito continua a andar até ter um novo episódio de dor incapacitante e ele tem que novamente parar para se recuperar. A dor venosa, né, a dor de característica mais venoso, bastante associada a inchaço, e mais aquela que incomoda, um incômodo inespecífico, uma dor em peso de fim de tarde, né? Bem associada aí com uma posição preferencial, né? Seja ela qual for, ou em pé ou sentado, mas uma posição que não estimule diretamente a contração muscular, facilitando aí, né? Ou dificultando, né? Não estimulando Sim, a contração muscular, o retorno retorno. venoso aí para o coração. Então, a doença arterial ela vai produzir os seus sintomas quando há um desequilíbrio na relação oferta-demanda, né? Quer dizer, Com você tem certeza. uma demanda muscular, as artérias estão ocluídas ou entupidas, lá obstruídas, o sangue não vai chegar, o indivíduo vai ter isquemia funcional e ele vai manifestar dor, né? Agora, na parte venosa, você então não tem muito esse componente de dor, é mais essa sensação de peso, inchaço, não é a questão do acúmulo mesmo, né? Perfeito. É uma coisa bem inespecífica, assim, às vezes é um desconforto, um informigamento, uma sensação meio em peso, meio esquisita, né? O paciente não sabe referir ao certo, né? Mas ele fala que a perna fica cansada no fim do dia. Essa é a queixa mais frequente aí da doença venosa. Não necessariamente exteriorizada, né, pela presença das varizes, então de veias dilatadas e tortuosas, isso Isso pode que eu não ser ia. visível, né? Aham, É, mas tem os seus fatores de risco convergentes aí com os da doença arterial, né? Então, a obesidade, né, pela sua característica inflamatória, pela sua característica de associação com outras doenças, né? Com alterações cardiometabólicas, com alterações do colesterol, ela tem toda uma sobrecarga do sistema arterial, né? Predispondo ali ao depósito de gordura nas artérias, mas na doença venosa, ela é o grande fator de intensificar a sobrecarga nas veias, né? Quer dizer, a dificuldade de transpassar aquele peso corporal, né? A dificuldade de vencer uma contra resistência gravitacional ao retorno venoso, sim. né? Própria desse aumento de peso. Então, eu considero ainda a doença venosa como um troço meio adaptativo assim na evolução humana, né? A gente ainda está se aprendendo a ficar em ortostase, em ficar em pé, né? Então, é óbvio que ela é predisposta por características genéticas, né? Então, tem algumas alterações de colágeno muito bem documentadas, é Sim. bastante frequente, né? Frequente essa associação de casos repetidos na família, mas, obviamente, o fator principal além do genético, é o estilo de vida da pessoa, né? Então, ela é uma doença necessariamente multifatorial, né? Ela tem uma base genética, mas tem uma possibilidade de, através da exposição ou não aos fatores de risco, principalmente esses riscos ocupacionais, né? Ou riscos oriundos do sedentarismo, da inatividade física, isso ser mais intenso, né? Ou isso ser antecipado, né, e podendo ser evitado com uma alteração de comportamento, né? Então, Tá. não ter grandes oscilações no peso corporal, ter um estilo de vida mais ativo ao longo da sua maior parte de vida, isso pode prevenir o desenvolvimento da doença venosa. Porque o sedentarismo também, junto com a obesidade, claro, também estão relacionados à flacidez muscular, né? Então você precisa Com certeza. de musculatura ali no membro inferior para poder mandar aquele sangue de volta para cima, né? Vencer, como você É, explicou, a resistência gravitacional ou acúmulo postural, né? Ocupacional ou não, enfim. Então você precisa de músculo, quer dizer, se não tiver musculatura bem desenvolvida em membro inferior, certamente você vai ter o acúmulo, né? Que você comentou. isso é muito bacana você ter citado, porque é algo que a gente bate bastante, né? Que é
a nossa panturrilha é o nosso segundo coração, né? A gente tem Não que precisa pensar exagerar também, assim. Você deu uma tem inflacionada, que, mas tudo tem bem, que eu vou puxar a relevar. brasa para minha sardinha aqui, né? Mas pensando nessa ideia de bomba, né? Nessa Sim, ideia de sim. bomba, na distribuição do sangue oxigenado com nutrientes, a gente tem a bomba, né? Mas para o sangue voltar, a gente não tem a bomba. Então, existe uma dependência muito grande desses mecanismos passivos, né? E esses mecanismos passivos são altamente estimulados pelo exercício físico. Então, ter um bom tônus muscular, um bom desenvolvimento muscular, particularmente na musculatura da panturrilha, né? Onde existe uma riqueza de veias musculares, existe uma proximidade maior da superfície muscular com os ossos da perna, né? Num compartimento fechado, que são as fáscias musculares. Isso intensificado pela amplitude do movimento de tornozelo, que também é fundamental, né? De ter um trabalho de exercício físico para manutenção dessa movimentação adequada ao nível do tornozelo, com a compressão dessas veias ao nível da panturrilha, da musculatura da panturrilha, isso faz realmente uma bomba efetiva, né? Em termos de ejetar o sangue num sentido ascendente, Sim. né? E junto a isso, os mecanismos aspirativos, né? Também oriundos aí do processo de inspiração, expiração, Ah, né? Que obviamente ficam muito mais facilitados quando você tem o estímulo do exercício físico, né? Então, essa oscilação entre aumento da pressão abdominal, redução da pressão torácica, né? Então, a dinâmica intensificada por esses movimentos serem mais frequentes, repetidos, rítmicos durante o exercício físico, também facilitam esses mecanismos aspirativos, né? E então, existe uma dependência grande, né, da atividade física, do exercício físico como um todo, para intensificar o retorno venoso. O que é bastante importante também ressaltar para acabar com aquele estigma, né, de que exercício físico X ou Y pode ser desencadeante de varizes, né? Não, não é. O desencadeante de varizes é inatividade física. Né? O atividade. exercício físico, seja ele qual for, ele sempre vai ter um caráter preventivo. Obviamente, né, exercícios que tenham maior impacto, em predispostos ou que cursem com alteração súbita, né, de parada do fluxo respiratório em inspiração, por exemplo, que lembra uma manobra de Valsalva, né, aumento grande da pressão intraabdominal, para o sujeito predisposto, né, insuficiência venosa, varizes, isso pode ter um componente um pouco mais deletério do ponto de vista de função venosa. Mas daí a dizer que vai predispor ao desenvolvimento de varizes no indivíduo normal, a gente estaria extrapolando um pouquinho a fisiologia. Tá. E quais são, Jimmy, mais ou menos os melhores exercícios para a promoção da saúde vascular, né? Quer dizer, existe também essa diferença no tipo de exercício, vamos dizer assim, melhor para o sistema arterial ou melhor para o sistema venoso? Fabião, eu acho que o que na verdade existem são exercícios mais bem estudados Tá, do que tá. um modelo específico em termos de recomendação, né? O que eu tenho visto, estudado, inclusive eu acabei agora de montar uma disciplina para uma pós-graduação de Fisiologia do Exercício Aplicada à Clínica da Unifesp, que é exercício físico nas doenças vasculares periféricas, né? E a grande Legal. tendência é que para todas as doenças vasculares periféricas, de doença obstrutiva arterial, a doença venosa, passando por aneurisma de aorta e tal, a ideia é na montagem do programa de exercícios, ele incluir todos os modelos. Então, um exercício aeróbico, um exercício que tenha amplitude de movimento, então alongamento e flexibilidade, o treinamento de força, que tenha um grau de desenvolvimento muscular, né? Mas, de uma maneira geral, para a saúde cardiovascular, o exercício aeróbico é infinitamente mais estudado do que os outros modelos, né? Então, o que a gente teria de contrapartida ao exercício aeróbico seria o treinamento de força ou a musculação, que por muito tempo foi visto meio como um submundo aí da possibilidade de sobrecarga cardiovascular, né? Como uma possibilidade de Exatamente. desenvolvimento de dano ao endotélio, né? Então, muito se entendia como um fator de sobrecarga ou de piora de função endotelial relacionada ao treino de força,
o aumento da resistência vascular, se encarava como um aumento de resistência vascular, alguns achados interpretativos da função vascular em treinados, particularmente após sessão, então um efeito agudo do exercício físico e não cronicamente, né? Uma das alterações que se sabe de interpretação disso atualmente, né, ou pelo menos se tenta justificar por esse lado, é que não dá para entender a adaptação vascular ao exercício do mesmo jeito que ela é tida por exercício aeróbico ao treino de força, né? Sim, Então, sim. aquilo que é muito sabido para o coração, quer dizer, treinamento aeróbico, preciso de volume, treinamento de força, eu preciso de pressão, né? Aquilo não tinha uma contrapartida para a função endotelial, era tudo assim, não, eu preciso de ter um estímulo físico, que seria o aumento da pressão do sangue contra a superfície do endotélio, para ter vasodilatação, e isso é um marcador de função endotelial preponderante, né? Mas óbvio que isso é muito marcante no exercício aeróbico. Agora, quando eu envolvo um exercício que tenha um componente isométrico, seja ele dinâmico ali, no caso da musculação, que tenha diminuição da amplitude de movimento, seja ele uma contração estática, mesmo sem deslocamento, é óbvio que isso não vai acontecer, porque o músculo Tá. está contraído. Então, eu vou ter um aumento necessário da pressão diastólica, eu não vou ter aquele relaxamento, né, da musculatura que está em frequente contração rítmica, característica do treino aeróbico. Eu vou ter um ponto ali de hipercontração da musculatura, consequentemente o vaso muscular vai ficar comprimido e ele não vai ter esse estímulo físico, né? Mas isso não quer dizer que cronicamente essas sessões de exercício em treinamento de força vão sobrecarregar o endotélio. Não é isso que a gente vê nas revisões sistemáticas, enfim, Aham. né, nos dados finais, né? E o que a gente acaba vendo, do ponto de vista em termos de saúde cardiometabólica, a somatória desses modelos de exercício, principalmente para as doenças que tenham esse cunho metabólico, síndrome metabólica, adolescente obeso e tal, a resposta é melhor, né, do exercício combinado ou né, também chamado de exercício concorrente, quando mistura essas duas formas de exercício físico. Então, não teria como entender o treino de força como uma sobrecarga endotelial, né, como há Aham. muito tempo ela foi tida. Mas, de uma maneira geral, para todas as situações, ainda o exercício com componente aeróbico seria a recomendação principal, pelo menos em frequência semanal. Tá? Então, sei lá, se eu tenho um programa aí que eu vou fazer exercício físico 6 vezes por semana, 7 vezes por semana, que seja, então, que dessas, a maior parte dos dias seja dedicada a um treino de componente aeróbico, né? E aí, 2 a 3 vezes por semana, um treino de força, um treino de alongamento e flexibilidade para a maioria das situações, né? Uhum. Então, a caminhada programada até ultrapassar o limiar de dor seria a recomendação principal Ah, de exercício físico para doença arterial com característica obstrutiva, né? A caminhada, não necessariamente com essa necessidade de desencadear sintoma, enfim, mas um compromisso, pelo menos ali atingir 30 minutos 30 minutos diários, 5 vezes por semana, ou mais minutos diários, menos vezes por semana, numa intensidade de desconforto, quer dizer, o sujeito não consegue conversar direito andando, uma caminhada um pouquinho mais rápida, também seria positivo para a saúde venosa, né? Porque é um exercício de baixo impacto, né? Então, não dá para a gente considerar, por exemplo, que uma corrida de longa distância, uma maratona, seja saudável do ponto de vista de saúde venosa, né? Então, óbvio que ela gera um grau de sobrecarga. Envolve aí fatores de desidratação, fatores inflamatórios, envolve muito impacto na troca de pisada, né? sim. No tipo de passada, e esse impacto ele pode gerar uma sobrecarga valvular, né? Então a gente depende também dessas válvulas venosas para o sangue subir e não descer, e esse Uhum. impacto Perfeito. frequente poderia dar um certo desequilíbrio de função valvular. Por isso que é frequente terminar aí uma atividade mais prolongada, mesmo com componente aeróbico, com certo inchaço de pé, tornozelo e tal, né? E aí também entram alguns exercícios que teriam mais risco aí pela função venosa, aqueles que têm desaceleração súbita. Então, por exemplo, basquete, vôlei,
né? Então, o cara sobe muito e cai de repente, tem esse choque frequente aí em desaceleração. Né? Então, muita mudança de direção, por exemplo, como tênis e tal, poderiam ser sobrecarga da função venosa. Mas eu acho que no frigir dos ovos, o mais importante aí é sair da inatividade. Né? Eu acho que a ideia de interromper a sequência do sedentarismo, né, ou um estilo de vida sedentária, é o grande ganho para a saúde vascular, cardiovascular, como um todo, né? E que seja iniciado um programa de exercício físico por aquele que a pessoa mais gosta. E aí Perfeito. depois ele pode acabar sendo moldado ali, né, em frente a uma característica específica, uma aptidão específica que uma situação de doença ou uma característica própria da saúde do paciente demande. Interessante você falar isso, porque você está trazendo a visão do especialista, e eu acho que se fosse perguntar para nós médicos clínicos, os cardiologistas ou não, eu vou te dizer que a maioria, se não todos, falariam do exercício aeróbico, porque a gente não via, eu acho que até muito recentemente, não conseguia avaliar a importância do treino resistido. Então, eu acho que o treino aeróbico, como você citou, a caminhada programada, né? Não aquela caminhada recreativa, né? Mas a caminhada programada, ela quase que sofreu já um teste do tempo, quer dizer, ela vem sendo estudada, como você falou, há 50, 60 anos ou até mais. Agora, a importância do treinamento resistido ela é mais nova, até porque a gente também aumentou a expectativa de vida. Então, quer dizer, nós não. Hoje nós vivemos até 70, 80, e não é infrequente, nós temos pacientes acima dos 85 anos, grandes idosos, digamos assim, né? Então, quer dizer, e a gente entende que para esse idoso chegar com qualidade de vida lá, muitas vezes a qualidade de vida ela não está diretamente relacionada ao treinamento aeróbico, assim como ela está relacionada ao treinamento de força. É, Né? é, Então, eu- eu acho que é, hoje o pessoal está um pouco mais convencido de que, olha, se nós estamos querendo planejar uma velhice saudável, um envelhecimento saudável, nós temos que incluir obrigatoriamente um treino de força, como você explicou bem aí, em combinação com o treinamento aeróbico, que já está muito mais consolidado ao longo do tempo, né? fica mais claro, né, essa importância do treinamento, que o treinamento de força vem ganhando, quando realmente se definiu que ter músculos, né, acaba diminuindo mortalidade por todas as causas, inclusive de Perfeito. Uhum. causas cardiovasculares, né? Sim, E isso, óbvio, veio de estudos provando que o músculo acaba atuando não só como um efeito parácrino ali relacionado ao exercício físico, quer dizer, localmente, com benefícios musculares, com benefícios em aumento da perfusão muscular local, né, aumento da capilaridade muscular, mas que também é possível, né, através de mediadores, substâncias secretadas durante o exercício físico, de ação à distância. Né? Então, teria um efeito endócrino endócrino. também. Né? E isso é mediado aí pelas miocinas. Né? Então, ter músculo tem um efeito anti-inflamatório muito intenso. Né? E aí, quando começaram a ter estudos comparando, né, pacientes críticos, o paciente que tinha melhor aptidão cardiorrespiratória, ou seja, aquele paciente treinado no exercício aeróbico, e aquele paciente que tinha mais hipertrofia muscular, né, que aí depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa questão da hipertrofia muscular, mas, ou seja, aquele cara que era mais submetido ao treinamento de força, a mortalidade desse sujeito que tinha mais massa muscular era menor do que o cara com melhor aptidão cardiorrespiratória. Ou seja, o músculo, você ter músculo nessa situação onde você começa a se alimentar de você mesmo, numa situação crítica, Sim, é bastante bacana para você preservar a vida, né? Para você ter um fator de sobrevida, isso mais importante até do que sua aptidão cardiorrespiratória. sim. Então, a ideia de ter um modelo de treinamento que efetivamente leve à hipertrofia muscular, né? Que é o treinamento de força, né? Então, ele desencadeia processos que geram, né, a síntese de proteína muscular, que geram alguns tipos de célula muscular mais especializadas em volume muscular, né, seria interessante a ser associado a um modelo de exercício físico para preservação da saúde em todas as situações.
assim como ter o componente aeróbico é bastante interessante para ter todos esses processos metabólicos, né? Ter todos esses processos de compensação oxidativa que demanda, né, também nossa vida diária, né? Então, do ponto de vista de saúde cardiovascular, mas o treino de força é perda de musculatura, né, para ter o processo hipertrófico propriamente dito, né? Que é bastante interessante em todo o processo de envelhecimento, né, em todo o processo de doença crônica em si, e tem uma vantagem muito clara do treinamento de força, né, que é a possibilidade de adaptação à limitação do paciente. Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, um idoso frágil, né, é difícil de mandar esse idoso frágil caminhar num nível de desconforto, né? Ele não para Sim. nem em pé, né? Ele tem risco de queda. Agora, existe a possibilidade de, num treino de força, numa musculação supervisionada, com aparelhos pensados para esse perfil de paciente, com alto grau de ergonomia, de conforto, que esse tipo de exercício pode ser moldado para esse paciente, né? Então, ele pode ter um estímulo inicial em força e desencadeando ali, né, um estímulo ósseo-muscular, de equilíbrio articular, e aí esse seu gatilho para ele ter uma oportunidade de uma maior individualidade e acesso a outras modalidades de exercício físico. Então, essa capacidade da musculação se adaptar à limitação de uma situação osteoarticular, de uma grande obesidade, de um idoso frágil, ela é bastante interessante Muito. e eficaz em termos de ganhar saúde, ganhar massa muscular, para que aí sim ele tenha a individualidade, a capacidade de fazer alguma modalidade aeróbica. É interessante a gente frisar isso, né? Quer dizer que não há, do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico, nenhuma contraindicação para que as pessoas pratiquem treino de força, mesmo para a prevenção primária, obviamente, que seria aquele indivíduo que não tem uma doença manifesta, mas também no caso da prevenção secundária, quer dizer, mesmo aquele doente que já tem uma doença manifesta, uma doença, seja ela arterial, seja ela venosa, seja ela cardiovascular, não é? Mesmo indivíduo que já Sim. fez lá um procedimento cardiológico, já teve um infarto, quer dizer, esse indivíduo não tem contraindicação ao treino, nem o treino aeróbico, nem o treinamento de força, obviamente, desde que haja uma liberação clínica, enfim, né? A questão do risco cardiovascular. Então, é sempre bom a gente, né, frisar isso, quer dizer, o treinamento de força não tem contraindicação, né? Eu acho bacana, eu gosto sempre de citar isso. Tem um livro que é bem acessível, né? E é para todos os públicos, que é do Dr. José Maria Santarém, né? Que ele é fisiatra, é reumatologista e é médico do esporte também, é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tem uma pós-graduação de fisiologia clínica do exercício do treino de força resistido, né? E o livro dele se chama Musculação, pratique antes que seu médico recomende, e que ele faz todo Que esse legal. panorama de quebrar mitos da musculação, Legal. né, e da recomendação da musculação associada ao exercício clínico, né? Eu acho bastante importante isso que você reforçou, quer dizer, além de não ter contraindicação e de ser altamente estimulável, né, óbvio, né, deveria ser mais amplamente divulgado esse tipo de informação. Sim, O que eu acho que é bastante interessante também é que o paciente também tem que ser informado que nessa situação de exercício clínico é bastante interessante a supervisão. O profissional de educação física perfeito, entra como chave aí, né? Então, o perfeito. exercício supervisionado para minimizar os riscos que o paciente tanto teme, né, seria, obviamente, o mais indicado nesse tipo de situação. Então, com condições clínicas, com agravantes clínicos, seria possível um profissional capacitado, né, que saiba conduzir aquela particularidade de doença, né, e obviamente existem profissionais de educação física com essa formação, essa seria a melhor indicação, e não se privar do exercício físico, né, pelo, Perfeito, pelo medo, pelo risco, pelo receio. perfeito. Legal, isso que você comentou também, Gibim, é interessante, porque a sarcopenia, como você disse também, né, que a perda de massa muscular com o envelhecimento, ela já se tornou, já se sabe que ela é um fator isolado de risco de mortalidade total, né? Então é mais um dado que reforça a importância do treino de força, né? É bastante interessante, né? Como a gente acaba trazendo esses conceitos também da performance para a intervenção clínica, né? Quer dizer, hoje muito do que se sabe
da condução da sarcopenia é o que são anos de aprendizado do que se obteve com o atleta, com o rendimento, Sim. né? Então, seja em suplementação, uma coisa que era bastante superficial, eu digo até empírico, né? Num passado, com o uso da creatina, com uma tendência a uma valorização da oferta proteica na dieta, né? Com whey protein, enfim, outros aminoácidos essenciais aí, como suplementação alimentar, doses maiores de óleo de peixe, né, de ômega 3, enfim, hidroximetilbutirato, né, o HMB, suplementação de vitamina D, quer dizer, coisas que se tinham aí bem como nuances, né, indiretas para aumento de performance muscular, hoje também tem contribuído aí para serem intervenções, né, para prevenir a sarcopenia. Mas, obviamente, como modelo de treinamento e como intervenção mais eficaz, seja no envelhecimento saudável ou no envelhecimento patológico, o treinamento de força é uma intervenção que deve ser associada a qualquer outra, né, seja ela modelo nutricional, seja ela qualquer outro tipo de intervenção medicamentosa na sarcopenia, né? Então, além de ter essa contribuição direta para aumento de mortalidade, né, por todas as causas, não ter massa muscular compromete bastante a saúde do idoso no que diz a individualidade, né? Então, ele fica altamente dependente, pode gerar dano psíquico, as atividades de vida diária ficam bastante comprometidas, né? Então, existe a correlação direta ali, né, para você fazer o diagnóstico simples da sarcopenia ou de um envelhecimento patológico, o grau de esforço que o sujeito demanda para levantar da cadeira, né, que seria um movimento simples. Quer dizer, precisou apoiar muito para levantar da cadeira, fazer muito esforço, muito gemente, quer dizer, provavelmente não tem lá muito tempo de vida, né, saudável. Sim. Né? Outra característica interessante, né, que faz também essa ponte com saúde vascular, saúde muscular, é a velocidade de caminhada, né? Quer dizer, quanto tempo o sujeito demanda para fazer uma caminhada simples, por exemplo, como atravessar a rua, também acabou sendo um definidor, né, de preditor de mortalidade ou de envelhecimento saudável, né? Quer dizer, parecem coisas simples aí da vida diária, mas comprometem demais, né, o idoso, né, na sua individualidade, nas suas atividades de vida diária, além de, obviamente, ter maior associação à doença. Né? E é bastante interessante, coisas que a gente já sabia bastante, né, da interferência da sarcopenia nos processos patológicos, né, por exemplo, na doença pulmonar, né, no DPOC particularmente, né, no enfisema pulmonar, na insuficiência cardíaca, né, a ideia de ter esse componente de força, de ter o exercício físico e tal, supervisionado, né, como a gente tinha falado um pouquinho antes, é o que rege a reabilitação, né? Então, a reabilitação nada mais é do que isso, são intervenções focadas no exercício físico frente à doença do paciente, nessa ideia de trabalhar a funcionalidade, trabalhar os componentes da aptidão, inclusive da aptidão muscular, né? E aquela coisa que a gente conviveu na nossa formação, que eu acho que, graças a Deus, a medicina tem perdido, né? Que é o preconceito ao exercício físico. Tem insuficiência cardíaca, mas não pode fazer exercício físico de jeito nenhum, vai morrer, né? Que para mim ainda é um pouco mais recente, né? A coisa, mas aneurisma de aorta não faz esforço que vai explodir, né? É. Hoje, né, já tem toda uma ideia, também a sarcopenia ser um preditor de mortalidade direta para intervenção aórtica. E não é só aquela coisa, não, mas operar a aorta vai abrir a barriga. Não, mesmo para o tratamento endovascular, né? Tratamento minimamente invasivo, a sarcopenia, que é uma situação que a gente Olha. consegue ter bastante acesso na cirurgia vascular, né? Porque a gente acaba tendo tomografia de todo mundo, e aí existe uma correlação com a massa do músculo psoas e o resultado pós-operatório em intervenção aórtica, seja Olha, ela que cirurgia interessante. aberta ou endovascular. E ter uma massa reduzida do psoas é altamente preditor de complicação pós-operatória, piora dos resultados e mortalidade perioperatória em intervenção aórtica.
Então, também aquela ideia de poupar o paciente portador, por exemplo, de um aneurisma de aorta do exercício físico, não vai explodir, vai aumentar a pressão, enfim, se sabe que também está fora de conceito, né? E também esses pacientes, eles foram abraçados, digamos assim, né, por quem está mais evoluído nessa indicação do exercício físico, que é, obviamente, o contexto da cardiologia do esporte, eles foram abraçados pela reabilitação cardíaca. Então, a gente tem esses dados a partir da intervenção em reabilitação cardíaca pré-operatória e pós-operatória, melhorando infinitamente o curso, né, e até estagnando a progressão do aneurisma de aorta. Então, provavelmente, em um futuro muito próximo, a gente vai ter que a intervenção exercício físico é uma possibilidade de frear a evolução de aneurisma de aorta, né, isso muito bem documentado e já entrando, talvez, em algumas recomendações para aneurismas pequenos, para aneurismas não cirúrgicos, e melhorando o resultado pós-operatório de aneurismas que tenham indicação cirúrgica. Perfeito. Muito legal, muito interessante. Olha, cada informação legal, né? Nossa, que a gente não achava que não tinha muita relação, né? Pois é novo, né? É novo. Coisa de, sei lá, 5, 6 anos atrás, era frequente ouvir isso no corredor. Não, aneurisma de aorta, não me carrega um vaso, não me façam nada. Vai explodir esse negócio na sua barriga. Com certeza. Legal. Então a gente falou um pouquinho, estava falando um pouquinho sobre sarcopenia, envelhecimento, a questão de volume de massa muscular e tal. Então, queria entrar num campo também que eu sei que é uma das suas especialidades, que é essa questão hormonal, quer dizer, o indivíduo que ele vai fazer um treinamento, principalmente o indivíduo que está um pouco mais, já está um pouco mais na minha idade, assim, quer dizer, ele precisa fazer um check-up hormonal. Quais são os cuidados que esse indivíduo tem que ter do ponto de vista hormonal para um programa de atividade física? Eu acho que o primeiro ponto, na verdade, é tentar buscar informação mais sólida, né, em termos do que é real ou não na ideia dessa necessidade, entre aspas, né, ou nessa potencial necessidade de intervenções ou hiperdosagens ou segmento hormonal, né? Então, o indivíduo com memória de exercício físico, que se exercitou ao longo de uma boa parte da sua vida, que tem uma boa massa muscular, que tem uma boa oferta nutricional por maior parte do tempo, esse indivíduo potencialmente não vai ter alteração hormonal nenhuma, né? Então, a ideia que vem sendo imposta de que é uma necessidade, né, a queda dos hormônios com o envelhecimento masculino, ela não é tão real assim. Tudo depende de qual foi o estilo de vida desse sujeito ao longo de sua vida, né? Sim. Então, quer dizer, é um sujeito portador de doença crônica, ele é hipertenso descontrolado, é diabético, é obeso, é tabagista ativo ou portador já de doença enfisematosa, de DPOC, ou seja, ele tem uma condição inflamatória sistêmica que justificaria um déficit hormonal? Não, não tem, né? Então, ele é sedentário? Não, não é, né? Ele tem alguma sintomatologia, né, que justificaria ter uma investigação hormonal subjacente, tal. Ele tem uma queda de performance muito aguda, ele tem uma alteração do ponto de vista sexual, de desempenho ou de composição corporal muito repentina, né, que saia daquela condição de ter um momento de estresse, né, ser uma coisa muito pontual, nada justifica, a vida do cara está toda encaixada, mas alguma coisa não está se encaixando, né? Aí sim justificaria. Acho que no esporte é sempre bacana a gente ter, de uma maneira geral, um perfil hormonal do paciente, né? Não para intervir do ponto de vista de medicalizar aquele achado, Sim. mas de entender o comportamento de flutuação hormonal do sujeito com o processo de treinamento, né? Então, eu gosto muito de quando o paciente chega assim e fala: ah, não, mas eu dosei minha testosterona e tá baixa. Fala, oh, ok, vamos ver, mas por que que tá baixa? Né? Por exemplo, o sujeito que tem um ritmo de treinamento, vamos colocar o seu exemplo aí, um triatleta, né? Pô, o cara tá numa preparação de triatlo. Eu não espero nada diferente que nas últimas semanas ali, que ele ainda não começou um deload para se recuperar para a prova, que ele esteja com a testosterona no pé, né? Ele tá, por mais que ele esteja se alimentando bem, o ritmo de treinamento é intenso, está aumentando a intensidade
pericompetição, está preparando viagem, está lidando com as dores e tal. Então, é esperado que ele tenha um pico de cortisol e contrarregulatório uma queda de hormônios anabólicos, entre eles a testosterona, né? Quer dizer, isso é sustentado. Depois que eu tirei esse estressor, né, ele recuperou com uma realimentação, com um período de descanso, saindo do excesso, né, ou do excesso Sim. programado daquela carga de treino, né? Isso vem se sustentando muito no processo de treinamento, me sugere um déficit energético relacionado ao exercício, me sugere um overtraining, me sugere uma situação patológica, né, induzido pelo processo de treinamento ou pelo desequilíbrio entre oferta nutricional e demanda de treinamento, que pode estar comprometendo as questões endocrinológicas do paciente, né? Ou é algo esperado ali no processo de treinamento, né? A gente tem um modelo bastante bacana, assim, estudaram os caras nadadores, né? Então, depois a prova lá, sei lá, por exemplo, 100 metros livres, dosava lá testosterona e cortisol. Pô, imediatamente toda a testosterona cai, mas ela se recupera, o cara se Sim. alimenta, descansa, tal, ela se recupera. Então, essa questão do sustentado é bastante interessante. A Uhum. outra coisa é que o percentual de queda de testosterona com envelhecimento, ele não é muito alto, ele é da ordem de uns 3% por ano, né? Então, com o envelhecimento. Então, vamos supor que o sujeito que tem essa memória de exercício físico ao longo de toda a vida, não é inesperado que ele chega ali por volta dos 60 anos dele, 50 anos dele, com 600 de testosterona. Então, se cair 3% por ano e ele chegar aos 90 anos, ele vai estar com 300 de testosterona, que é ótimo, né? Então, a ideia também da gente compreender esses valores é interessante, né? Quando a gente pensa em limites fisiológicos da testosterona, que a faixa é muito ampla, né? Habitualmente ali entre 300 e perto de 1.000, ali 800, 900, ou entre 250 e 800, 900, dentro desse limite fisiológico, o sujeito que tem 800, ele não é melhor que o que tem 400, né? Ah, Porque existem flutuações naturais nesse processo. Então, em termos de desempenho muscular, esse sujeito que tem 900, ele tem a mesma funcionalidade do que tem 400. Isso começa a ser comprometido quando essa faixa cai para baixo de 250 de maneira sustentada, né? Então, menos que 250 nos valores de testosterona, em exames repetidos, né, com esses fatores de risco, doenças crônicas, sedentarismo, inatividade física, associado ou não a sintomas, isso já me justificaria a pensar eventualmente numa necessidade de reposição hormonal, né, para melhorar a funcionalidade, para melhorar a situação metabólica do paciente, composição corporal, inclusive com os estudos mais atuais aí pensando em redução de morbimortalidade cardiovascular e redução da incidência de câncer de próstata também. Agora, se ele não tem esses valores infrafisiológicos, né, esses valores aquém do estimado, não teria uma justificativa plausível, a não ser algum objetivo ou meta estética ou em aumento de performance desse paciente para usar testosterona. Ainda lembrando que, né, não adianta usar por usar, aí eu tenho que usar e ir para o lado negro da força, né? Não adianta ficar nos limites fisiológicos, eu tenho que bater o suprafisiológico. Então, também existe uma curva bastante interessante que tem a proporcionalidade da síntese de proteína muscular com os níveis de testosterona. Então, nessa faixa entre 300 e 900, é uma linear, é uma linha que se cruza a síntese proteica muscular com essa faixa de testosterona. Então, o hormônio pelo hormônio, ele não vai ser o fator preponderante nessa faixa fisiológica para ganho de massa muscular. Pode ser o modelo de treinamento, a oferta nutricional, isso pode dar uma pequena variação a favor do ganho, né? Agora, a hipertrofia, ela fica sim altamente dependente do hormônio quando tangencia esse suprafisiológico. Então, aí é um ganho de massa muscular independentemente dos outros fatores. Quer dizer, óbvio, ele vai ser otimizado por fatores nutricionais, ele vai ser otimizado pela intervenção, treinamento, com certeza. Mas eu tenho mecanismos celulares lá de induzir a hipertrofia muscular, independentemente de qualquer outro fator.
né? Então, eu aumento os processos genéticos, eu aumento a transcrição, então eu aumento a síntese proteica muscular, eu aumento o número de receptores de testosterona, né? Eu estou em dose suprafisiológica, então esse receptor necessariamente interage com essa testosterona circulante, e isso vai gerar um processo hipertrófico independente da intervenção treino e da intervenção nutricional. Lembrando que isso no esporte é doping, e que para a maioria da população que não tem treino e dieta equilibrada, e mesmo nos que têm treino e dieta equilibrada, isso pode ser uma sobrecarga adicional, né? Então, obviamente, é aquela ideia, né? Eu estou dando combustível de avião, provavelmente ali para um Fusca, no máximo um Opala ali, né? Então, algum grau de sobrecarga vai acontecer. As sobrecargas muito bem documentadas, né? Então, do ponto de vista de tônus simpático, né, de reatividade vascular, isso é muito bem documentado. Quer dizer, eu tenho bem plausível uma perda de características de função do endotélio, esse endotélio fica menos reativo, eu tenho uma predisposição a um comportamento anormal da pressão arterial, então é mais fácil de ter elevações da pressão arterial, eu posso ter uma resposta hipertrófica da musculatura cardíaca, necessariamente patológica, então eu saio daquela coisa de adaptação ao treino e já Sim. induzo apoptose, já induzo fibrose, já induzo sequelas cardíacas, né? E essa é a ideia de que atualmente tem se tentado de ter um biomarcador um pouco mais precoce da lesão cardíaca, né? Então, Tá. existe a associação do uso crônico de esteroide anabolizante, principalmente em suprafisiológico, aí a gente sai da terapia de reposição, com insuficiência cardíaca. Isso é bem documentado, é uma associação não desprezível, né? E essa virada de chave de perda de função é meio rápida, ela não é tão progressiva. Então o cara vem com eco normal, eco normal, eco normal, de repente, pum, tá lá com, né, cai de 60 para 30 de fração de ejeção, de repente já começa com uma descarga de sintoma. Então a ideia é que se chegue, né, em algum modelo em exame que seja capaz de predizer isso. Aparentemente, a gente está chegando nisso, né? Que é o estudo do strain, né? Com o eco. Então, como que a contração em diferentes eixos da musculatura ventricular, não só esquerda, né? Que seria mais acometida, mas mesmo da direita, antes de uma falha de relaxamento, né? Na fase diastólica, se isso poderia já indicar uma predisposição a uma evolução deletéria pela sobrecarga em uso de esteroide anabolizante. Então, aparentemente, essa tem sido uma corrente a ser seguida aí como um biomarcador precoce de lesão cardíaca, porque ela pode acontecer, né? Outras sobrecargas que as pessoas têm mais medo, né, são mais populares, por exemplo, como a sobrecarga hepática, como sobrecarga renal, elas são menos frequentes relacionadas ao uso de esteroide. A hepática eu diria que seria bem rara, né? Principalmente com esteroide injetável, né? Ela tem um cunho ali dos esteroides orais, não pelo fato dele ser oral, mas pela modificação na molécula, né? Que permite essa via dele não ser metabolizado no fígado quando ingerido, né? É uma alteração química que faz um dano oxidativo para o fígado. Mas se nós pegarmos aí num grupo de drogas para aumento de performance de uma maneira geral, né? Mesmo com os esteroides orais, nenhum esteroide oral levou o sujeito efetivamente para insuficiência hepática, e muito menos para transplante hepático, né? Mas se a gente pegar chá emagrecedor, a taxa de transplante hepático bate 15 a 20%. Então tem que ter muito cuidado com as ervinhas, não, mas é fitoterápico, mas é bacana e tal, né? Porque e aí também que eu gosto mais de lidar com a droga de aumento de performance e não tanto com o esteroide. O esteroide faz parte das drogas de aumento de performance, mas o resto não é negligenciável, né? O resto tem efeito cardiovascular e efeito sistêmico e de sobrecarga tão significativo quanto o esteroide, né? Ou até Eu acho mais, que, né? ou até mais. É bastante interessante que estudaram volume estimado dos ventrículos e fração de ejeção dos atletas do Tour de France até um período que acho que até, se eu não me engano, é 90 e pouco, e depois de um período, né, que dali para frente. Tá, E tá. mudou drasticamente, né, o quanto era
a cavidade do coração, a cavidade do ventrículo esquerdo, até essa data aí, que eu acho que, se eu não me engano, é 98, e depois de 98, com uma queda significativa da fração de ejeção também, apesar de um aumento de performance. E o divisor de águas aí foi a introdução da eritropoetina. Então, quer dizer, outras coisas que não são tão faladas, mas são bastante frequentes como drogas de aumento de performance, também tem seu efeito cardiotóxico, enfim, o nefrotóxico, né, ou hepatotóxico, talvez até mais significativo, muitas vezes, do que o esteroide, que acaba tendo essa maior visibilidade ou essa maior atenção, né, de uma maneira geral. Mas é interessante você comentar isso, porque nós estamos numa era das redes sociais e do alcance da informação de qualidade questionável, né? Quer dizer, essa É, informação ela é disseminada numa velocidade tão grande por pessoas que não têm formação e não conhecem o assunto, os é, influenciadores aí que não sabem direito o que eles estão falando, né? Que é é, preciso a gente frisar esse tipo de informação, porque senão a coisa ela chega como uma receita de bolo, né? Quer dizer, ela chega, as pessoas não vão procurar uma orientação no médico, quer dizer, ela chega porque o personal receitou, porque o fulano que usou, porque o amigo que tomou usa a mesma coisa. E só que aí o indivíduo que está querendo, ele é hipertenso e ele vai tomar o mesmo que o outro que não é, que não tem nenhuma doença crônica tomou, quer dizer, então a coisa disseminou de uma maneira, fora, sem falar as modulações hormonais, chip da beleza, é, tudo mais. então, era nisso que eu ia chegar. O problema é até maior, eu acho, que quando vem dos próprios colegas, né? Porque Sim, aquela exato. ideia dessa possibilidade, né, do anti-aging, né, é real, né? O que foi implicado na cabeça das pessoas de que envelhecer existem meios de você meio que frear ou de você Diminuir a velocidade de diminuir a progressão. velocidade e progressão, e que isso seria feito através de hormônios. Né? Então, hoje a demanda mais comum. Né? Se a gente for parar para pensar, o sujeito ali com seus 45 anos, quando ele recebe esse tipo de informação, ele está num momento de vida que geralmente ele já tem prole constituída, ele está estável financeiramente, ele está estável profissionalmente, então ele quer cuidar da saúde dele. Então, se ele teria uma oportunidade de sofrer uma intervenção que não lhe causasse dano, e se oferecem isso para ele como algo absolutamente saudável, isento de risco, é óbvio que ele vai acatar isso, Claro. ele está disposto, né? E o problema é que muita gente se aproveita desse tipo Perfeito. de situação para propor essa intervenção, né? Inclusive nós médicos, né? Nós médicos, eu estou dizendo isso, estou dizendo Exato, mais na exato. superficialidade, mas nós médicos, né? A Esse que é gente o fala problema. dos outros, né? Mas vamos falar do nosso, né? Exatamente, Começar dentro de exatamente, casa. exatamente. Quer dizer, tem se tido esse apelo, né? Que se nomeia de várias coisas aí, do integrativo, do ortomolecular, né? De algumas coisas não tão bem estabelecidas e outras coisas que utilizam as coisas bem estabelecidas para fazer esse tipo de intervenção, né? E não deixam claro para o paciente que, infelizmente, não existe uma terapia assim, que eu vou te dar um pouquinho e esse pouquinho não vai te sobrecarregar e vai fazer você ficar bem. Não, né? Ou a gente vai para o pocão para ter um resultado, mas que vai ter um dano lá para frente, Sim. né? Ou a gente não faz, a gente vai para a via natural, que é o exercício físico, é a melhora da saúde como uma maneira geral, né? Eu deixo isso sempre bem claro, né? Quando às vezes as pessoas procuram e falam assim, não, é que eu quero envelhecer, mas envelhecer bem, ou fazer uma intervenção hormonal para viver mais. Não, não dá, não dá, não dá, né? Se você está querendo tomar hormônio e esse hormônio, eu estou dizendo que tem que ser em suprafisiológico, presume que você vai viver menos. Essa é a primeira situação. Não que vai viver mais, é impossível de viver mais. Eu estou cozinhando aqui a coisa, estou fritando você. Não estou gerando saúde, estou gerando dano. Estou minimizando o dano, mas estou gerando dano, Sim. né? Por isso que não é acatado como uma intervenção formal, né? Ainda é uma intervenção off-label.
E uma maneira que eu tento trazer para os pacientes isso daí olha, veja, é muito fácil da gente pensar em intervenção hormonal com a tireoide. Ter hipotireoidismo é muito ruim, ter hipertireoidismo é muito ruim. O que a gente quer fazer? Deixar a tireoide na faixa fisiológica, deixar no eu fisiológico, no normal. Por que raios que com a testosterona tem que ser diferente? Não é a mesma coisa. Ter hipo é muito ruim, ter hiper é muito ruim. Qual que é o ideal? Tá na faixa fisiológica. Ah, a faixa fisiológica que gera mais hipertrofia? Não. É óbvio que é o suprafisiológico, mas tem seu custo. Tem um E, custo, né? e o custo é em saúde. Não tem jeito. Antes fosse cabelo, espinha, tá? Isso para mim é secundário. E isso para mim também seria o mais fácil. Quer dizer, se o sujeito tem uma dieta regrada, se ele tem, provavelmente ele não vai ter tantas repercussões cutâneas dermatológicas significativas, né? Ou graves, ou mais exuberantes. Mas dano para a saúde, quando vai lá para o lado negro da força, esse é abraçar o capeta, né? É o sombrio, é o obscuro. Não sei quem vai ter, quem não vai ter, quanto precisa. Não tem uma faixa de segurança, né? Mas eu também acho que, aproveitando o gancho, e para fechar isso, eu acho que o jeito que as sociedades acabam abordando o tema não é também sincero, né? Então, também chegar naquela situação e falar assim, olha, o uso de hormônio em suprafisiológico gera isso, é uma intervenção não científica e tal. Olha, é um pouco perigoso falar isso, né? Porque se a gente, por exemplo, pega ali as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? Ele pontua, obviamente, que não é recomendação, que os treinadores, os médicos, todo mundo que lida com esporte, com exercício físico, tem que estar ligado para identificar esses abusos, né, da intervenção, só que, como intervenção farmacológica, tá? Independentemente de ser correto ou não, mas como intervenção farmacológica, o uso de hormônio suprafisiológico tem nível 1A de evidência para gerar hipertrofia muscular. Ponto. É verdadeiro, né? Agora, se deve ser feito ou não, aí são outros 500. Agora, é possível de ser feito pontualmente numa intervenção clínica? Eu julgo que sim. E eu julgo que a gente não está muito longe de chegar nisso. Eu não sei qual é o perfil de paciente que vai se beneficiar, mas nas Exato. situações altamente catabólicas, hoje, para intervenção em sarcopenia, que é altamente complexo, talvez ela seja uma possibilidade. Agora, qual dos idosos sarcopênicos realmente, qual perfil se beneficiaria? O que ele não pode ter de doença, ou o que ele pode ter de doença, que toleraria essa fase em suprafisiológico de uso de hormônio para sair desse quadro de sarcopenia, né? Ou numa situação mais osteometabólica mais grave, quer dizer, existe um horizonte clínico para o uso de esteroide anabolizante em suprafisiológico para condição patológica, que não pode ser negligenciado, mas realmente a gente carece de dado que dê base para traçar qual é o real perfil de paciente que eu não vou gerar mais dano do que benefício fazendo Sim, essa sim. intervenção, né? Seguramente é um perfil de paciente de muito maior risco, exatamente pela idade já, pelas comorbidades. Então, o terreno é um campo minado, né? Com certeza, Tem que ir com pisando certeza. ali. Mas hoje, Legal. aparentemente, tem dados interessantes, como uma intervenção aguda, por exemplo, pós-AVC, outras situações pós algumas cirurgias ortopédicas, né? Paciente em terapia intensiva, né? Já existem alguns estados pós-operatórios que teriam mais estudos ali respaldando, tem estudos em situações catabólicas mais significativas, por exemplo, em grandes queimados, particularmente em mulher, criança. Então, talvez a intervenção pontual ela não seja tão agressiva assim, obviamente, com ponderação de dose, com ponderação de perfil de paciente, né? Teve em Covid? Não. Só perguntando de curioso. Que eu saiba, não. Em COVID, existe também uma outra situação bastante interessante, né? Que é a correlação de qualquer hiperdose hormonal com a correlação com trombose venosa, né? O excesso de testosterona não está tão bem estabelecido como gênese de trombose venosa. Tanto é que a gente não vê na listagem dos fatores de risco habituais. A gente vê que hiperestrogenismo, sim,
Sim. Mas hiperandrogenismo de uma maneira geral não é. A Não. gente não vê, por exemplo, em síndrome do ovário policístico aumento de trombose em mulher, mas a gente vê que, por exemplo, com contraceptivo tem aumento de trombose, né, mais que na população em geral. Então, não existe essa correlação direta da testosterona, mas pensando ali numa população masculina, né, e pensando que se eu tenho níveis muito altos de testosterona, por exemplo, 2.000, 5.000 de testosterona, né, na dosagem sérica ali de testosterona total, e existe uma proporcionalidade de conversão dessa testosterona para estrogênio, né? Quer dizer, então se o sujeito está ali, por exemplo, com 2.000 de testosterona, ele facilmente vai estar com em torno de 100 de estrogênio. Quer dizer, que seria para um 35, 40, que seria o normal de estrogênio dele, seria 3, 4 vezes o valor normal do estrogênio sérico dele, né, do estradiol dele. Quer dizer, esse hiperestrogenismo proporcional à testosterona, que dá um equilíbrio mais ou menos para o cara do ponto de vista sexual, da saúde óssea, da saúde neural desse sujeito, ele é fator de risco para trombose? Ninguém sabe. Aparentemente não, mas ninguém sabe. Aparentemente, o que correlacionaria mais facilmente a testosterona com um aumento de trombose seria a viscosidade sanguínea, né? Então, seria a possibilidade de concentração do hematócrito, de hemoconcentração, né? Aham. Aumentar muito ali, aumentar o turnover de hemácias ali, enfim, o cara ficar hemoconcentrado. Então, aparentemente, esse seria o risco principal. Como tinha essa associação direta Trombose, né? Covid-trombose, ficou esse receio. Inclusive, ficou também essa dúvida, né? Quer dizer, o sujeito vinha fazendo uso da testosterona. O cara pegou Covid, o que faz? Suspende? Não suspende? Como que a tendência da maior parte dos colegas foi suspender, né? Mas, em teoria, esse desequilíbrio hormonal não era interessante, pelo que se viu lá de intervenção com inibidor de aromatase, pelos efeitos da testosterona no COVID. Então, a minha tendência assim, pessoal era reduzir a dose, mas manter em terapia. Mesmo no Covid leve? No Covid leve, não. No Leve Covid não, leve né? aí não teria, não, aí não. Mas aí em Tranquilo. situações mais que demandavam internação, assim. Sim, tá. Legal. Nossa, foi um papo bacana aqui. Nós avançamos aqui, mas a coisa foi indo e foi muito legal. Edmil, Fluiu. fala, foi muito bom, rendeu bem aí, né? Fala para o pessoal aí os teus contatos, como é que o pessoal te encontra, tuas redes sociais, enfim. Legal. Bom, a gente está focado bastante no Instagram, né? Então, meu Instagram é @doutor.rodrigogibim, né? Para os atendimentos em medicina esportiva, eu estou atendendo na cidade de Botucatu, né? Aqui na nossa terrinha, no Boa. Instituto Mata e Gradella. E aí, meu e-mail também pode ser uma ponte aí de comunicação, é rodrigo.gibim@unesp.br. Legal. Beleza. Edmil, te agradeço muito, cara. Muito obrigado. Esse papo tão legal aí, tanta informação aí para a galera digerir. Vai ter que ouvir umas 2, 3 vezes aí para absorver tudo que a gente falou aqui, que foi realmente um conteúdo muito legal, muito relevante mesmo. Então, valeu mesmo. Quem sabe a gente combina uma próxima aí, e continua nesse assunto aí, que tem coisa para a gente falar. Ah, legal, Fabião, eu estou à disposição. Eu acho fantástico, cara. Desde que você teve a iniciativa de criar o canal, de criar primeiro no Instagram e tal, e isso ir crescendo cada vez mais. Com a possibilidade do YouTube, de podcasts agora, Legal. trazer a informação do exercício físico, da modificação do estilo de vida, dos hábitos saudáveis, é muito bacana. O que a gente puder participar e ajudar divulgando o exercício físico aí como intervenção em saúde, estou sempre à disposição. Fechou. Valeu mesmo, Edmil. Obrigado, cara. Valeu. Valeu, que agradeço. Um abraço.